até bom o senhor falar disso, porque era uma coisa que eu estava até imaginando aqui, em um momento a gente falar sobre isso, né? Porque às vezes tem alguém vendo a gente e pensando assim, como é que um missionário vive? Eu sei a resposta, o senhor sabe a resposta, mas tem um monte de gente que não sabe. Como é que é a vida de um missionário na questão... antes da gente aproveitar esse assunto, até a gente falar sobre o papel da igreja nas missões, mas como é que um missionário é sustentado? Como é que ele vive no campo missionário? E eu falo assim, talvez não com tranquilidade, mas com liberdade para trabalhar, exercer o ministério. Como é que é a vida de um missionário no sustento dele, hein? Bom, o Senhor Jesus, ele chamou a todos nós para uma missão. Só que tem alguns que têm um chamado específico. Por exemplo, uma igreja aí com 100, 200 pessoas, Deus pode chamar uma pessoa e dizer, olha, eu tenho uma obra especial para você na Guiné-Bissau. E não é só missionário pastor, nós temos missionários que são diretores de escola, né? Mas pessoas cristãs, firmes na fé e que estão dispostas a fazer a diferença naquele contexto, né? Ser luz de Deus naquele contexto. Só que essa pessoa, quando ele sai daquele lugar ali, por exemplo, o governador Valadares, ele deixa o emprego dele. Nós temos missionários que deixaram, temos vários, não é só um, deixaram a medicina, deixaram a odontologia e foram servir. É claro que lá são odontólogos, além de obreiros, pastores e missionárias, são obreiros, são médicos, mas eles não vão lá para exercer a profissão e ganhar dinheiro. Eles estão indo com uma missão, então ele precisa de ser sustentado. Por exemplo, numa das viagens de curta duração que fazemos, a gente tenta levantar dinheiro para comprar anestesia, porque o dentista está lá, ele está disposto a dar o tempo dele todo, mas ele não tem também provisão para ele comprar anestesia. Então, é por isso que a igreja contribui, é por isso que a igreja precisa de ser despertada, né, para a obra missionária, porque Deus não chama a todo mundo com esse chamado específico para ir. Mas ele diz, Cornélio, você vai ser um missionário. Eu sou pastor presbiteriano, eu poderia pastorear uma igreja, né? Mas especificamente eu entendo que eu vou render mais obedecendo esse chamado transcultural que Deus me deu. Então você tem no campo pessoas que exercem a profissão, mas com foco missionário, mas se sustentam com essa profissão também. Não, nem todos. Vem Quando ele entra na missão como fazedor de tendas, por exemplo, às vezes tem um engenheiro que ele vai fazer, um exemplo, né? Estrada de ferro no Iraque. Então ele tem o salário, mas ele é um irmão, ele é um pastor, ele é um obreiro. Então, nas horas vagas, ele está trabalhando como missionário, mostrando a luz de Cristo. Mas ele tem o sustento. Mas nem todos são assim. Entendi. Nós temos uma missionária trabalhando com quilombolas aqui no Espírito Santo. Ela deixou o consultório dela lá em Santo André, São Paulo. O doutor, fugiu o nome agora, hoje ele está no Rio de Janeiro, mas ele trabalhou em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Ele é médico do Exército e deixou a medicina para pregar o Evangelho. É claro que tinha uma cirurgiazinha para fazer lá, como ele tirou os cacos de vidro do braço do meu menino, que foi lá ajudar numa viagem de curta duração. Então, assim, são coisas que ele está habilitado para fazer, mas ele não foi lá só para fazer isso. Ele foi lá para pregar o Evangelho. Me fala melhor sobre essa viagem de curta duração. Tem profissionais que podem se oferecer para essas viagens? Como é que funciona isso? A missão, ela cuida de dar apoio para o missionário local. Lá entre a tribo indígena, lá na Guiné-Bissau, lá no Senegal. Então, nós fazemos um apelo para que se levantem pessoas e nós temos hoje um departamento na APMT, um departamento que capta essas pessoas. Eu sou uma das que faço a propaganda disso, né? Ah, você quer? Então entra aqui no site, eu vou levar o seu nome e tal. Então, assim, a gente junta um grupo de pessoas, combina com eles com um bom prazo, porque tanto o campo para receber como a pessoa para se programar, passa lá 15 dias, um mês, precisa de uma preparação, né? Só que não existe verba para isso. O doutor que se compromete aí, ele paga a passagem dele, ele paga a estadia dele lá, a estada dele lá. Então, assim, são coisas pela fé. A pessoa está dando mesmo de si para ser suporte para aquele campo missionário,
tão carente. Então, assim, mas não é só médico e dentista. Pode ser um advogado, pode ser uma professora de escola para dar capacitação, entende? Pode ser uma cozinheira que vai lá cozinhar para essas pessoas que vão lá. Porque a comida, cada país é uma comida diferente. Tem hora que a gente pega alguns pratos de comida aqui na Cordilheira dos Andes, lá, que você até empurra o prato assim, porque o cheiro está forte. Mas é a cultura deles. É uma comida saudável para eles, só que é diferente da nossa. Então tem que ter. Então a gente leva uma cozinheira. E o que é uma cozinheira? Às vezes uma pessoa simples, né? E às vezes uma pessoa formada também, mas ela foi para cozinhar para aquele grupo de 15, 20 pessoas. Então é uma viagem que a gente faz em julho e janeiro. Mas, havendo a disponibilidade de alguém ir em outubro, ou ficar lá sozinho trabalhando e sendo suporte, a gente promove isso também. Sim. E aproveitando então, o senhor faz a propaganda disso. Por exemplo, a igreja local, então, além de ajudar o missionário com as ofertas, né, com envolvimento financeiro, ela também pode se oferecer através dessas pessoas que querem servir. Se tiver alguém interessado, aonde ela vai para procurar isso? O senhor falou de um site? O site da APMT é www.apmt.org.br. Lá você vai encontrar tudo o que você curiosamente queira saber, né? Ao mesmo tempo, telefones de contato, e-mails de contato. Lá tem uma página de missionários. Você pode entrar em contato com um missionário de determinado país, né? Ou entrar em contato conosco. Olha, o senhor falou isso lá no programa e nós queremos fazer isso. Temos aqui um grupo de pessoas, vamos programar uma viagem. Então, aí a gente deixa com a gente que nós vamos estar entrando em contato. Mas a gente precisa do feedback da pessoa, né? Muito bom. Aí a gente vê que não é o envolvimento da igreja, às vezes não é só o financeiro, mas tem também o de serviço, né? Das pessoas irem, viajar. Mas deixa eu só corrigir com muito carinho, mas no bom sentido. Ele falou aqui ajudar o missionário. Você não ajuda o missionário. Você investe na vida do missionário. Ele investiu a vida dele e você vai investir abençoando, orando, contribuindo. Né? Só porque a gente tem tentado mudar isso. Porque você ajuda quem está caído. O missionário não está caído. O missionário está de pé. Ele precisa de continuar de pé. Então a gente investe na vida dele. Falando em missionário de pé, uma coisa que eu tenho... Eu estou no ministério há 10 anos e nós temos necessidades também e a gente serve aos outros, trabalha, né, para a igreja, mas vez ou outra a gente precisa de um socorro espiritual, de aconselhamento. O senhor faz esse tipo de trabalho também com os missionários? Quando eles precisam de algum auxílio, um fortalecimento, um encorajamento, porque eu entendo que em algum determinado momento pode vir aquele desânimo, será que eu entendi certo mesmo o que eu deveria estar fazendo? Como é que a TMT lida com isso? Tem um suporte para os missionários nesse sentido também? Sim, nós temos. Hoje nós temos alguns departamentos na APMT que visa o cuidado missionário. O cuidado com os filhos do missionário, porque às vezes o casal vai e leva os filhos, mas os filhos não são missionários assim por eles, né? Estão com os pais, então às vezes tem frustração, tem depressão, né? Às vezes há uma volta repentina, com muita tristeza para nós e para eles. Então assim, a APMT criou um órgão agora de cuidado, já tem tempos, né? De cuidado com o missionário. Ao mesmo tempo, quando o missionário volta muito cansado, muito estressado ou deprimido, nós temos o Oásis. Oásis são 15 dias que ele passa com pastores, com psicólogos, com pessoas para ele ver um filme, para ele aprender uma técnica diferente de pintura, né? Então, assim, uns 15 dias como de férias diferentes, mas em que ele vai ter um psicólogo ali, se for mais sério, um psiquiatra também, né? Para orientar, né? E esse Oásis dá um alô para a missão. Olha, o João está pronto para voltar. O Cornélio não está pronto ainda.
né? E é melhor vocês tomarem esse cuidado. Então a gente não quer mandar o missionário de qualquer jeito. Tem algumas agências, e a gente fala isso com muita tristeza, que dá um curso de 3 meses para a pessoa e já manda ele para outro país. E ele não tem estrutura. Eu sou conselheiro do estágio dos missionários, todo da APMT que quer ser missionário faz um estágio comigo numa tribo indígena, na Cordilheira dos Andes, né? Então eu olho no olho dos dois, marido e mulher. Cara, você não está vendo que a sua mulher não tem essa vocação toda? Ela não está disposta a pegar a onça pela orelha aí? Sabe? Às vezes gera aquele... Porque o cara já estava no campo, já na mente dele. Uhum. E aí a gente vai com muito amor, com carinho. Escuta, pensa num campo onde a sua esposa não vai sofrer tanto, onde os seus filhos vão poder ter uma escolaridade, né? É claro que tem aqueles que estão dispostos a ir para um lugar de dificuldade na escolaridade, dificuldade de saúde, né? Mas aí ele está consciente daquilo, a mulher está consciente daquilo, os filhos estão conscientes daquilo, mas não aquele romantismo, né, de fazer um curso de 1 ano ou de menos e já ir para o campo missionário. Isso é muito perigoso. Então a APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela se preocupa muito com isso, para evitar essas voltas, esse sofrimento. Mas quando acontece, a gente manda alguém para orar com essa pessoa, para ficar com ele, ou traz essa pessoa e alguém fica no lugar dele, cobrindo por algum tempo, né? Eu acho isso importante para as pessoas saberem que são pessoas, né, que têm sentimentos também. É verdade. Não é uma coisa... Pensa que o cara é um Rambo, né? Não, nós não somos Rambo. É aquela coisa assim, não, ele é missionário, às vezes ele é mais crente, né? Não, mas ele tem lutas também, tem desafios. Tem lutas, desafios. A família, né? Enfermidades. Isso, e precisa de ajuda, de aconselhamento, de acompanhamento. Vamos cantar mais uma? Vamos. Tem mais uma música aí que o senhor... Pode ser de missões ou uma outra que fala assim, não, essa música aqui eu compus, ela tem um valor assim, especial para mim. Diante do que a gente está falando, uma música que eu cantei ontem, quando o apóstolo Paulo queria ir para uma região e Deus o impediu, mas mostrou numa visão para ele, olha, atravessa a Macedônia e vem. E o apóstolo Paulo, ao invés de ir para o norte, ele veio para a Europa, da Europa o evangelho veio para as Américas, e hoje nessas Américas aqui a gente pode enviar missionário. Então, de braços cruzados não posso ficar, ouvindo o clamor de bilhões, e os poucos talentos que eu tenho nas mãos, na igreja eu posso usar. Eu sei que a bênção do alto virá, e todos aqui revestidos serão do poder do Espírito Santo de Deus, e ouviremos o clamor das nações. Atravessa a Macedônia e vem, atravessa as matas e vem, atravessa os oceanos e vem, atravessa as fronteiras e vem. Se você não vai, você pode enviar alguém no seu lugar. Se você não vai, você tem que enviar alguém para pregar. Senhor, eu não posso ir, mas posso investir na vida daqueles que tu queres enviar. Ó Pai, eis-me aqui, minha oferta em teu altar. Eu não posso ir, mas posso sustentar. Minha oferta eu entrego, minha oferta é oferta de amor. Minha oferta eu dedico pra
para glorificar teu nome, Senhor. Se você não vai, você pode enviar alguém no seu lugar. Se você não vai, você tem que enviar alguém para pregar. Muito bom. Aqui eu juntei duas músicas. Percebi. Já que a gente partindo aqui para a gente poder terminar a nossa conversa, eu gosto de separar esse final para algumas coisas. E a primeira delas é que pode ter gente que está assistindo a gente. Eu vou contar uma experiência minha. Eu li quando eu tinha uns 18 anos. Eu estou com 39. Eu li aquele livro do Ronaldo Lidório, Missões, o Desafio Continua. E eu fui muito impactado por aquele livro. Depois de muito tempo eu encontrei o Ronaldo Lidório em algum lugar e eu perguntei para ele assim, quem foi a pessoa que te tirou daquele lugar lá? Quem leu o livro sabe. Tem uma história dele lá entre um povo... Na África. E há um testemunho impactante ali. Pode ter alguém nos assistindo que possa estar sendo impactado nesse momento, né? E uma coisa interessante naquela época foi, qual o primeiro passo que eu dou? Se isso está mexendo comigo nesse momento, talvez um chamado para que eu me envolva mais com isso. Não é todo cristão missionário, né? Mas tem pessoas que são despertadas, né? Qual que é o primeiro passo que a pessoa pode dar? A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que você foi colocado por Deus com os talentos que você tem, com as dificuldades que você tem. Então, a gente tem aquela mania de colocar uma desculpa. Eu não sei pregar, então eu não posso fazer. Às vezes você é um bom gramata e você pode ajudar na tradução da Bíblia, né? Então não é só pregador no púlpito, porque às vezes lá no meio do mato, na tribo indígena, na África, não tem nem púlpito, não tem nem igreja debaixo da árvore, né? Eu mesmo reunia as crianças, quase 300 crianças no Paraguai, debaixo de um pé de manga imenso, até que nós compramos o local da escola presbiteriana. Então, assim, não é um púlpito que vai dizer que você está preparado ou não. Você, com o que Deus colocou na sua vida, você é importante nessa obra. Agora, é importante você consagrar sua vida para Deus. Quando você começa a orar por uma situação, Senhor, eu quero te servir. O que eu tenho que fazer? Senhor, abra caminhos, coloque pessoas do meu lado que me orientem de uma maneira sã, né? A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, né? Então, algumas pessoas vão falar algumas coisas que aqui vai ser meio repugnante para a gente, mas outras coisas vão se confirmar. Então, a gente precisa de estar se consagrando ao Senhor, no sentido de buscar a Jesus com toda a força. E aí, em Ele abrindo o caminho, né, a gente se entrega. Por exemplo, esse que vos fala aqui, eu era jovem, e a gente resolveu fazer uma viagem aos Andes, de férias, mas nós vamos para pregar. Então a gente vai passear, não sabíamos onde ficar, e saímos de Governador Valadares e Vitória, que eram 2 grupos, tinha gente de Patinga também. Tomamos um trem em Bauru, fomos até Corumbá, entramos na Bolívia, e ali, meu amigo, cada momento era um transporte diferente. E nós chegamos na metade do mundo, lá no Equador. Aí nós pregamos em quartéis, nós pregamos em hospitais, pregamos... Eu não era pastor e nem queria ser. Eu falo isso com muita vergonha, porque eu não entendia que eu seria pastor. Justamente por essa desculpa que você dá. Não, eu sou muito isso, eu sou muito sistemático, eu sou muito chato, eu sou muito bravo, eu tenho um problema na língua, como Moisés disse, eu sou gago. Não adianta você dar desculpa, né? A gente foi até na linha do Equador lá, né? E fomos pregando, conseguíamos hospedagem numa igreja aqui, numa escola ali, e a gente fazia esse trabalho de cidade em cidade, e depois tínhamos que voltar. Era pela graça de Deus, porque a gente era jovem doido, né? No sentido assim, doido para falar de Jesus, mas doido também porque a gente não tinha dinheiro para isso. E pessoas apareciam, pessoas do grupo se enfermou, né, ficaram doentes, e pessoas apareciam. Olha, Deus mandou colocar esse dinheiro no seu bolso, no meio
daquele monte de turista na cordilheira. Falei, meu Deus! Então a gente vê Deus cuidando da gente. Então, com o tempo, com essas viagens que eu fui fazendo, eu fui tendo essa certeza de que quando Deus envia, Ele sustenta. Eu não vou fazer um voo irresponsável, né? Para eu pular de parapente da Ibituruna, eu tenho que pelo menos ter umas aulinhas com o Alexandre, o nosso produtor aqui. Mas o fato é que eu começo a ver que não é impossível. Se Deus usou um gago, se Deus usa um gramata, eu posso aprender o idioma e eu posso escrever esse idioma, ensinar esse idioma para aquela língua. Então eu queria animar você a fazer uma viagem de curta duração, né? Uma viagem de curto prazo. Quem sabe Deus fala no seu coração, até mesmo para ficar e ser bênção. O reverendo Oswaldo Smith, ele tentou ir para o campo sem número de vezes. E aí até que ele entendeu, tinha problema de documento, problema de saúde, problema familiar, e ele voltava para o Canadá, porque ele era canadense. E ele entendeu, eu vou formar uma igreja missionária e nós vamos mandar missões para o mundo inteiro, mandar missionário para o mundo inteiro. Quando ele morreu em 87, a igreja dele tinha mais de 600 missionários. Olha só. Uma igreja de 300 e poucos membros, de repente, está com 6.000 membros comprometidos com a obra missionária. Então, é Deus falando para você, aqui, ali e lá, tem espaço para você trabalhar. Amém. E deixa eu aproveitar que você falou dessa igreja, e agora quem ouve já sabe o primeiro passo que dá. Eu queria que o senhor deixasse aqui para quem nos assiste, que é membro de uma igreja local, talvez o pastor de uma igreja local, esse encorajamento, uma mensagem final, um conselho final para quem acompanha a gente, para que possa despertá-los para um envolvimento maior com a missão. Às vezes não como cantor, né? Não indo, mas fazendo inúmeras outras coisas para trabalhar na obra missionária. Amém. Tem um versículo bíblico em Isaías 26, 3, que é um versículo que tem me perseguido nos últimos 15 ou 20 anos. Esse versículo diz assim: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele em ti confia. Esse versículo, ainda que ele não é um versículo missionário, da grande comissão, tipo assim, mas é um versículo que me mostrou que se eu tenho um propósito firme, um objetivo firme, né, de servir a Deus, Ele vai abençoar e vai trazer paz ao meu coração, vai trazer paz ao meu entorno, porque Ele é Deus e que conserva em paz o nosso coração. Às vezes a preocupação da gente é muito humana, é horizontal. E a gente se esquece que o nosso Deus é aquele Deus que provê em toda situação, né? Então, por exemplo, Ele disse: e eis que eu estou convosco todos os dias. Um dos versículos que me impactou muito foi numa luta que eu tive com Deus no avião. Eu estava preocupado com questões financeiras na obra missionária. E Deus me disse: Cornélio, lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias, você o achará. Eu falei: será que Deus vai me dar peixe para comer? Será que... Né? Eu não entendi aquele versículo, mas eu entendi que eu precisava de lançar, de entregar a minha vida, colocar nas mãos do Senhor. Então, eu queria alertar você. Tenha esse propósito, esse desejo de servir a Deus objetivamente, e você vai ver como Deus vai abrir caminhos, vai te dar coragem, vai colocar palavras exatas na sua boca, porque esse é o nosso Deus. Amém. Muito obrigado, pastor, por ter vindo aqui, ter aceitado na sua passagem aqui por Valadares. E que Deus abençoe muito o seu trabalho lá na PMT, que é muito importante para auxiliar, caminhar junto com esses missionários e que muitas outras igrejas se envolvam. Amém. Deus abençoe o seu trabalho. Obrigado você que também estará atento aí, que a bênção do Senhor esteja na sua vida. E obrigado pela coragem de convidar aqui o missionário. É um privilégio, é um privilégio. E você que acompanhou a gente até aqui, meu muito obrigado também a você, que Deus abençoe a sua vida, que você se sinta encorajado com esse testemunho, com essas histórias. Se você assiste pelo YouTube, você pode compartilhar esse vídeo com alguém. Você pode enviar para aquela pessoa que está precisando ouvir isso, ou você mesmo, que talvez está escutando
e precisa aí dar esse primeiro passo. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no nosso próximo programa. Você deseja entrar em contato conosco, nos enviar uma pergunta ou até mesmo seu pedido de oração? Basta enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e acompanhar as nossas atividades através das nossas redes sociais.